importante na humanidade, né? Que talvez nós focamos na nossa vida o tempo todo, como que nós estamos vestindo, como que nós estamos de saúde, como que nós estamos financeiramente, e um momento desse em que o mundo está aí comemorando, festejando, nós também estamos festejando, mas o real sentido do Natal é o nascimento de Cristo. E nós vamos festejar, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos salvos. Se não fosse pela vinda dele aqui, para nós nada significaria viver aqui. Então, muitas das vezes nós, como seres humanos, às vezes queremos tomar o principal motivo desse momento, que é dessa festa, que é o nascimento de Cristo. Nós vamos iniciar o culto, vamos fazer uma breve oração e depois cantaremos o hino 27. Curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Amém. Pai Santo, nós encontramos diante de Ti mais uma vez, e aqui estamos num culto doméstico, um culto especial a Ti, lembrando nesse dia maravilhoso que foi estipulado pelos homens, dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia não relata a data real, mas é um momento para que nós podemos lembrar com mais força, com mais temor, a vinda desse Deus a esse mundo que se fez carne para viver como um de nós e no final resgatar nós de todos os pecados. Pai, receba a glória para si. Nos conforme a imagem do Teu Filho. Não permita, ó Deus, que nós venhamos tocar na Tua glória. Pai, te damos graça por essa salvação tão gloriosa que o Senhor projetou e concluiu. Damos graça a Cristo Jesus, que veio para essa terra para nos salvar e foi bem executado. Damos graça ao Espírito Santo, que junto de nós está e nos ajuda. Tem sido o nosso fiel Deus em todas as nossas necessidades e momentos dessa vida. Graças damos por essa festa, pela alimentação, por tudo, ó Deus, te damos graça. Em nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. O hino 27. Cantam glória ao novo
vamos fazer uma breve leitura. O tema de hoje da exposição nós vamos falar sobre a criação, a queda, nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo, a importância dessa data que o mundo comemora e a redenção. Não demorarei nessa exposição, até porque está bem explicativo, só vou ler alguns versos do livro de Gênesis, capítulo 1, depois nós vamos rapidinho ver no capítulo 3, se me falha a memória, a queda do homem, em poucos versos, e depois nós vamos seguir aqui no esboço da exposição que eu preparei. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve a tarde e manhã, o primeiro dia. Só até. Nós voltamos no capítulo 3, se não me falha a memória. Bom, referente à criação, tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Tudo que você imaginar, que você admira nesse mundo, por onde você já passou, nas suas viagens, no meio das árvores, florestas, Deus criou tudo perfeito. No primeiro dia, Deus fez questão de separar a luz das trevas, chamando a luz de dia e a escuridão de noite, conforme nós lemos aí no capítulo 1 de Gênesis. Já no segundo dia, Deus criou o firmamento, separando as águas do céu, dos oceanos e da terra. Porque quando Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Já no terceiro dia, Deus formou a terra, as árvores, que tanto nós admiramos, quanto as flores que nós vemos no mundo afora, nessa nossa cidade aqui de Betim, outras cidades que já frequentamos, já vimos várias flores bonitas, várias árvores, admiramos. Quem fez isso foi Deus. Ele criou tudo, Ele com uma voz falou assim: haja, e aconteceu. Depois, Ele chamando as águas do mar e a porção seca de terra. Ele chamou as águas de mar e a porção seca que nós andamos, Ele chamou de terra. Já no quarto dia, Deus criou o sol, a luz e as estrelas. Então, esse céu imenso que nós vemos, essas estrelas, Deus criou. O sol que governa, no dia, Deus criou. A lua, tanto que nós admiramos, em alguns momentos tem as estações, tem lua cheia, minguante e assim por diante, nós admiramos tanto. Tudo isso Deus criou. Imperfeito. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os répteis, os animais domésticos e os animais selvagens, e também homem e mulher. Homem e mulher, a coroa da criação de Deus. Veja bem, nesse mesmo dia que Deus criou animais, répteis, os animais domésticos, as árvores, os animais selvagens, Ele também criou homem e mulher. E pôs o homem para governar esses animais. Ele domina, até hoje, nós vemos que o homem domina sobre os animais. Já no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, abençoando e santificou esse dia. Então, logo no primeiro capítulo da Bíblia, nós lemos: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas se Deus criou o homem perfeito, essa pode ser alguma pergunta de algum de nós. Por que que nós pecamos? Porque Deus criou nós com vontade própria. Nós temos
condições de pensar. E esse Deus perfeito, ele não manipula nós, ele deixa nós tomar nossas decisões. E ele colocou um limite lá no jardim, onde nós vamos depois decorrer nessa exposição e vamos ver o porquê que ocorreu essa queda. E porquê que muitas das vezes a razão de sofrimentos que nós enfrentamos nessa nossa vida, nesse espaço de tempo. Alguns chegam a 60, outros chegam a 70, 80, e nós vemos muitas pessoas de várias formas sofrendo. Por que isso? Porque nós queremos passar além daquilo que nos é permitido. Nós não sabemos obedecer. E quando nós obedecemos, muitas das vezes traz dor em algum momento, traz para nós um certo orgulho. Por que eu tenho que obedecer fulano, Bertano? Por que eu tenho que obedecer a Deus nessa parte que Ele está me mandando, nesse mandamento? Porque Deus criou tudo. Deus estabeleceu seus limites. Vejam bem, Deus criou os mares e deu um limite para eles, para não ultrapassar. O mar obedece e não ultrapassa os seus limites. Em alguns momentos, quando Deus manda ultrapassar, ele ultrapassa. Já o homem sempre está ultrapassando os seus limites. Então Deus o abençoou o homem e a mulher e disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Dominem sobre os peixes, conforme eu falei, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Então, com base nesses dois pequenos versículos, que são confirmados pelo restante de todo o ensino bíblico sobre esse tema, podemos entender alguns pontos principais acerca do objetivo da criação do homem. Então, para que Deus criou o homem? Vamos lá. Deus criou a humanidade para a sua própria glória. Mas Deus já não tinha glória? Sim. Perceba que o versículo bíblico diz que o homem é criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então o homem, originalmente, foi criado para ser um refletor da imagem de Deus na criação. Nós somos um refletor da imagem de Deus. O grande objetivo da criação do homem é a glória de Deus. Isaías capítulo 43, verso 7, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Efésios 1, versos 11 e 12. Deus criou a humanidade para desfrutar de um relacionamento com Ele. A verdade é que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por ser, de certo modo, semelhante a Deus, o homem pode relacionar com Ele como nenhuma outra criatura em aspectos mentais, espirituais e morais. Aí nós vemos a lei moral de Deus. Se Ele determina que Adão e Eva não tocassem no fruto, não comessem do fruto, ali naquele momento Deus poderia chegar, que Deus é onisciente, onipresente. Ele presenciou, ele viu Adão e Eva desobedecendo a sua ordem. Isso ali era uma lei moral que Deus tinha determinado. Deus não quis colocar limite no homem. Deus quis que o homem tivesse vontade própria. Nós não temos aqui um controle remoto, de maneira que Deus está mandando eu expor essa palavra. Ele poderia estar aqui com um controle remoto. Ele não faz isso, ele não é manipulador. Diferente de nós, seres humanos. Então, consequentemente, Deus criou o homem para ser seu representante sobre toda a criação, servindo como um ser, como se fosse um vice-regente. Isso fica claro quando o texto bíblico diz que Deus abençoou o homem e lhe ordenou que se multiplicasse e dominasse sobre a terra. Então, como que Deus faz com nós? Para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele nos influencia com o seu amor, nos constrange com o seu amor, nos mostra um caminho que nós devemos andar, mas Ele não está pegando a nossa mão se nós temos que ir para a direita. É o caminho certo que devemos seguir, Ele não pega a nossa mão e leva nós para a direita. Nós temos vontade própria
E por isso essa vontade própria, alguns dizem livre-arbítrio, outros dizem livre-agência, por isso é que houve a queda. Mas Deus podia impedir? Podia, mas Ele não quis. Ele não quis para que se manifeste, para que o homem conhecesse o seu amor. Imagina se nós conhecesse só o lado bom, como que nós ia falar assim que Deus é bom? Se nós não estivéssemos aqui nessa terra sofrendo, como que nós ia conhecer o outro lado? Né? Então, na criação do homem estava presente Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eu estou dizendo, fiz questão de colocar Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Porque esse Jesus Cristo que hoje nós comemoramos o nascimento dele, ele criou todas essas coisas. Ele participou de toda essa criação. E o Criador, ele teve que nascer para resgatar nós de todo o mal, salvar nós de nós mesmos e principalmente do império das trevas. Então, a queda do homem. Como que surgiu a queda do homem? Vamos dar uma rapidinha passada em Gênesis capítulo 3. Olha só, no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Eva já tinha conhecimento que ela não podia comer daquele fruto proibido. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher cobiçou, se nós decorrer aqui nesse capítulo 3, que a serpente persuadiu ela e falou: se você comer, Deus sabe que você vai ser igual a Deus. Opa! Foi a cobiça dos olhos. Ela cobiçou. Quem de nós não cobiça alguma coisa, né? Cobiçamos estar no lugar de alguém, cobiçamos a vida de alguém, cobiçamos o salário, né? Enfim, a cobiça dos olhos derruba o ser humano. E foi nesse momento em que apareceu a queda do ser humano. Eva cobiçou, comeu do fruto e deu ao seu marido. O marido deveria estar vigiando, não vigiou, comeu do fruto. E aí, quando ele percebeu a desobediência, o pecado que ele cometeu, já era tarde. Já tinha falhado, pecado contra Deus. Já não tinha o que fazer. E ele se envergonhou de tal maneira. E muitas das vezes, em algum momento da nossa vida, nós envergonhamos de tais pecados que nós cometemos. Quais pecados? Cobiça dos olhos. E aí nós podemos falar que podemos entender cobiçar homens, mulheres, salários de outras pessoas, vidas, carro, casas, né? Está até escrito na lei de Deus, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi, nem a fazenda, nem a tua casa. Isso é pecado. Pecado. E hoje, na atualidade, alguns religiosos, e que nós não sejamos religiosos, né? Nós não sejamos religiosos, na atualidade, o pecado que para os homens hoje é de morte, entre aspas, né? Que não existe pecado de morte, é o adultério. E se enganam, porque tem o pecado da cobiça, tem a inveja, tem a soberba, tem o orgulho e outros pecados mais, glutonaria. Então a queda do homem tem diferentes interpretações. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? A queda do homem é o momento em que o pecado surgiu no mundo. Parênteses. Lá na eternidade, lá nas regiões celestiais, já tinha um ser maldoso que entrou na serpente. Alguns entendem que é uma própria serpente, mas a Bíblia interpreta, mostra para nós que a serpente é o diabo, Satanás, né? É o dragão. E vemos aqui que a queda do homem é o momento em que o pecado surgiu no mundo, né? Ou seja, Satanás caiu e ele viu a coroa da criação de Deus e tocou nessa coroa da criação de Deus, persuadindo. Você vê que ele não pegou a fruta, o fruto da árvore, e entregou assim: toma, Eva, come. Não. Ele influenciou com palavras, né? Não, você vai ser igual a Deus.
e a mulher cobiçou e comeu. Então, essa queda surgiu o pecado do mundo e explica, né, a origem do mal e a concepção do pecado. Por que eu estou fazendo questão de passar criação, queda? Porque esse Jesus Cristo que nós comemoramos o aniversário dele, o nascimento dele hoje, ele teve que vir porque nós somos incompetentes. A todos os momentos nós temos incompetência e não somos suficientes para seguir ao céu. Se não fosse por ele, se ele não tivesse nascido, nós estaríamos em trevas. Então a queda é o momento em que surgiu o pecado e que explica a origem do mal. A queda degenerou o mundo natural e a natureza humana, fazendo com que as pessoas nasçam em pecado e sejam incapazes de alcançar a vida eterna sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus não tem nada feito. E eu não estou nem falando a graça comum, em que o mundo hoje, a maioria, tem mesas fartas, tem churrasco, tem bebidas. Essa é uma graça comum que alcança a maioria e outros não. Eu estou falando a graça salvadora, né? A queda deu às pessoas a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Tá? Parênteses, escolher entre o bem e o mal. E não escolher ser salvo ou ser condenado. Tá? A queda deu a oportunidade de as pessoas sentir as dificuldades e alegrias da vida mortal e exercer o arbítrio moral. Além disso, a queda do homem também traz consigo a noção desse livre-arbítrio, ou seja, livre-agência, alguns falam livre-arbítrio, outros livre-agência, e a responsabilidade moral. Então, tudo que você faz, se você cobiçou, é responsabilidade sua. Se você cometeu glutonaria, se você é viciado, se você cometeu adultério, é responsabilidade sua. Deus não está lá falando, faz isso, faz aquilo. Deus não tem parte com o pecado. Então você tem essa responsabilidade moral e você vai prestar conta de tudo isso. Sou salvo? Sim. Mas você vai prestar conta. Ao dar a Adão e Eva a liberdade de escolha, Deus deu a liberdade de escolha. Deus permite que eles decidam entre obedecer ou desobedecer a sua vontade. No entanto, essa liberdade também implica na possibilidade de escolher o mal, como aconteceu na queda. A queda do homem não apenas afeta a relação entre o homem e Deus, mas também afeta as relações humanas, dificuldade de conviver entre pessoas, entre família, entre parentes, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, até mesmo nos veículos públicos. Essas relações humanas são difíceis. A partir desse evento, a humanidade é marcada pela presença do pecado, que se manifesta em atos de egoísmo. Olha só, o pecado é egoísmo. Quantas vezes nós somos egoístas? Queremos só para nós a atenção, ou algum objeto que compramos, ou alguma alimentação, ou que todos olhem para nós, que nós somos a última bolacha do pacote, a água gelada que está faltando em algum local que não tem condições, né? Então nós queremos atenção, holofote, tudo para nós. A queda do homem revela a fragilidade, a falibilidade da natureza humana, bem como a necessidade de redenção e reconciliação com Deus. E só é possível reconciliar com Deus através da vinda de Cristo, o nascimento de Cristo e depois sucedendo a morte de Cristo. Certo é que esta queda nos torna incapazes de alcançar a vida eterna sem a intervenção da graça de Deus. Nós somos incapazes. Se não for a graça de Deus, não adianta, eu sou bonzinho, eu obedeço meu pai, a minha mãe, eu tenho um cabelo comprido, eu sou o melhor funcionário, eu sou a melhor aluna. Isso te torna incapaz de salvação. Então, o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Natal é mais do que apenas uma época para dar presente, pendurar decorações. É bonito, é lindo, né? E isso não é proibido. Festivas e desfrutar de refeições deliciosas, nada disso é proibido. E quanto tempo nós ficamos sem isso, né? Foi muito tempo. Mas hoje nós estamos desfrutando porque a nossa mente, o nosso coração foi aberto, né? Também é uma oportunidade de expressar gratidão pela vida de Jesus Cristo.
versículos da Bíblia pregam sobre o nascimento de Jesus, o seu amor pela humanidade. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse Senhor Jesus Cristo que nasceu, ele é Deus, assim como o Pai, como o Espírito Santo. Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Lucas, capítulo 2, verso 1 ao 5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo homem se alistasse. E em primeiro alistamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aí aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura. Ele não teve berço de ouro, ele não teve um hotel de luxo 5 estrelas, estava tudo ocupado. Onde que nasceu o seu Deus? E nós às vezes queremos os melhores lugares, os melhores pratos, as melhores roupas. Isso não é proibido, tá? Eu não estou pregando contra isso. Eu estou dizendo que o seu Deus, ele veio com humildade na terra e ele teve que ir para a manjedoura. Manjedoura, quando você vai olhar, é o local onde os animais ficam ali, se alimentam, ou seja, um lugar mais simples, né? Bom, e aí partindo já para a mensagem do Natal, né? Deus está conosco para sempre. O Natal é um tempo de luz, alegria e celebração. É o momento perfeito para refletirmos sobre o maior presente já dado à humanidade. O maior presente, vida eterna. Seu Deus veio aqui, seu Deus se fez pequeno, seu Deus se fez homem, seu Deus sentiu frio, sentiu sede, ele teve que ser amamentado, ele sentiu fome, ele foi tentado, mas ele venceu por nós, porque nós não venceríamos nada disso. E até hoje nós caímos em pecado, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, muito além das luzes que brilham nas ruas, das mesas acesas e dos encontros familiares. O verdadeiro sentido do Natal está no amor de Deus que se revelou ao mundo na forma de um pequeno bebê, na humanidade, na humilde manjedoura de Belém. O Natal é um lembrete maravilhoso de que não estamos sozinhos, Deus está conosco. Por mais que nós tenhamos dias de adversidades, tristezas, dores, enfermidades, Deus está conosco. Um dos títulos atribuídos a Jesus, Emanuel, que significa literalmente Deus conosco. Ele veio ao nosso encontro para nos trazer esperança, paz e salvação. É tempo de abrir o coração e se deixar iluminar pela luz que jamais se apaga, Jesus Cristo. E que essas memórias de Jesus Cristo, esse pensamento em Jesus Cristo, essa vivência em Jesus Cristo não fique só hoje, nesse dia 25, mas que ele se repita dia 26, 27, dia 31, e quando começar janeiro até o outro dezembro, e até Cristo voltar, e quando nós estivermos junto com Ele, vai ser só glória. Enquanto nós estamos aqui peregrinando, nós temos que viver Jesus Cristo, honrar Jesus Cristo. E sobre a salvação e regeneração, são 2 versos. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos salvou, deu-nos a vida eterna com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então Cristo veio
para nos salvar e nos ofertar essa graça salvadora. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. A mensagem do Natal é essa. Nada que estamos preparados aqui, um churrasco que vamos comer, saborear, as bebidas, as sobremesas, o arroz, nada disso é proibido. Mas isso não pode apagar o brilho, que é essa data especial, que é a salvação eterna, essa data que é Deus conosco. Ele se fez carne, ele se fez humilde, e vamos espelhar em Cristo. Ele é humilde, e nós somos humildes. Nós temos realmente a nossa vida centrada em Cristo. Vamos refletir. E aí nós vamos já no próximo hino, que é o hino 30. Essa é a mensagem que eu trago para nós aqui nessa noite, para nós refletirmos. E aí vamos cantar mais um hino, vamos orar e depois aí nós partimos para nossas comemorações. Eu sei que poderia estender mais, porque esse Deus merece até um dia de exposição sobre ele, mas devido à nossa fragilidade, à nossa ansiedade, a nossa carne pecadora, nós não conseguimos. Mas que esses poucos minutos que ficamos reunidos aqui, que venha superar, seja 1 hora de churrasco ou 2 horas, seja o que for, que venha superar, que venha ter em destaque a vida, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hino 30. Porque, Deus, nós estamos diante de Ti mais uma vez, Pai. E nós Te louvamos pelo nascimento do Teu amado Filho Jesus. Te louvamos e glorificamos, ó Deus, porque só podemos ter salvação através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Rei da Glória, nesse momento, abençoa a cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa nascer dia após dia diante de nós, nos nossos corações. Que o menino Jesus possa resplandecer em nossos corações e em nossas mentes. Que nós possamos viver para dar honra e glória ao Senhor Jesus. Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Amém.